Olá, queridos. É uma satisfação estar aqui com vocês novamente, nesta manhã de domingo, para repartirmos algo importante das Escrituras para a nossa vida espiritual e para nos prepararmos para esses tempos de crise que estamos vivendo, segundo a ótica das mensagens que nós encontramos nas Escrituras para as nossas vidas. E eu quero repartir de forma especial hoje com você um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Que é uma parábola. E esta parábola nos ensina como nós devemos viver nos dias de crise. Qual é a espiritualidade que nós devemos carregar conosco nesses tempos que estamos vivendo, nesses momentos difíceis. Nós podemos olhar aí para o horizonte e ver que muitas pessoas estão se desesperando, estão desanimando da vida, muitos suicídios. O suicídio, na verdade, está matando mais que a realidade da pandemia que nós encontramos, mais que a doença propriamente dita. Então nós precisamos entender algumas coisas importantes a respeito do momento que estamos vivendo. E não podemos dizer, embora todas as aparências, embora todas as tentativas, embora todas as mensagens que estejam sendo transmitidas, não podemos dizer que estamos no fim dos tempos, exatamente. Podemos aproximar, podemos dizer, estamos vivendo sinais muito evidentes de que estamos próximos do fim. Mas não há base bíblica, nenhuma base teológica para afirmarmos que chegou o fim dos tempos exatamente. Nós já tivemos outras pandemias na história da humanidade. Nós tivemos a peste negra no século retrasado, nós tivemos a gripe espanhola no século passado e morreram milhões de pessoas. Na Europa morreu 1/3 da população de gripe espanhola. Tivemos, embora as viagens fossem apenas por navios e não tão frequentes assim, nós tivemos um espalhamento desta pandemia pelo mundo, tanto que um dos presidentes americanos na época morreu em decorrência da questão da pandemia. Mas hoje estamos num momento diferente da história, estamos no momento das transmissões de notícias ao vivo e em massa, em grande quantidade e com grande velocidade. Então todas as pessoas no mundo estão sendo atingidas por esta insegurança, por este tempo de crise que nós estamos vivendo ao mesmo tempo. E também a necessidade de isolar os que estão bons, os que estão bem de saúde, os sãos, e não os doentes, ou seja, tivemos que isolar todo mundo, causou um outro problema, um problema econômico, o problema das falências, o problema da crise econômica que vai gerar fome e um aumento imprescindível da quantidade de pobres, de pessoas pobres do mundo, daqueles que vivem na linha da miséria, e também temos aí então informações mais rápidas a respeito de contingências. Quantas pessoas têm se suicidado, por exemplo, ao redor do mundo nesse ano. E o aumento de suicídios foi expressivamente expressivamente maior. Há muito mais pessoas se suicidando, na verdade, em decorrência da crise do que pela própria doença que está aí se propagando ultimamente. Então, um fator importante, já que nós não podemos dizer, bom, é o fim, não é o fim, estamos vivendo um tempo realmente de fim dos tempos, conforme a Bíblia nos ensina que seria o fato, ou não. Estamos vivendo um tempo de profético, segundo as Escrituras Bíblicas, em que virá o fim de todas as coisas, a extinção de todas as coisas, ou não. Enfim, nós temos que compreender bem este momento que estamos vivendo para viver em paz, seja como for, seja como estiver, seja qual for exatamente o significado deste momento, nós devemos aprender a viver em paz, devemos aprender a viver em harmonia com a vida espiritual. E este é o objetivo desta palavra que eu quero repartir com vocês neste momento. A parábola de Mateus 25 é a parábola que fala das 10 virgens, ou das 10 noivas, daquelas 10 que estavam prontas no momento de se casar, e chegou o momento exato do casamento, da comemoração desta cerimônia de casamento. Então Jesus propõe isso, essa historieta, como uma parábola. Observe bem que Jesus aqui não está falando de uma história que aconteceu de fato. Jesus está usando uma parábola, ou seja, uma história, uma perícope,
um pequeno conto inventado, um romance, uma narrativa, um dito popular, um conto, para explicar uma verdade. Esta é o sentido das parábolas que nós encontramos na Bíblia. O objetivo é contar algo através de uma história, contar uma verdade, expor um princípio, expor uma condição social, uma condição espiritual, através de uma pequena narrativa improvisada ou inventada, ou um romance comum. Este é um hábito na Bíblia. Nós precisamos entender que a Bíblia contém muitas parábolas, não só nos evangelhos, não só no Novo Testamento, não só da boca de Jesus, mas os profetas do Antigo Testamento usaram parábolas para ilustrar coisas espirituais. Deus usou naquela sua revelação a alguns momentos, usou também contos e parábolas. Os profetas usaram. O próprio livro de Gênesis, capítulos 1, 2, 3, o capítulo do dilúvio, o capítulo da Torre de Babel e outras ideias assim, podem ser parábolas ou contos narrativos, romanceados, com o objetivo de expor verdades. E nós encontramos, de fato, verdades por trás desses registros bíblicos. E é importante, então, nós observarmos esses registros bíblicos, essas parábolas, e tentar entendê-las e aplicá-las à nossa vida, o que neste momento seria algo muito saudável para vivenciarmos e elaborarmos este momento de crise que estamos vivendo. Então vamos lá, Hebreus capítulo 10, versículo 25, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 25, nos ensina o seguinte: naqueles dias, o reino dos céus será semelhante a 10 noivas, que tomando as suas lâmpadas, as suas lanternas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 delas eram prudentes. Ora, as insensatas, tomando as suas lâmpadas, não levaram óleo extra, azeite, para acender a lamparina com elas. As velas, as lâmpadas, naquele tempo, ou as lanternas naquele tempo, eram alimentadas com fogo a partir de óleo, né, do azeite. E as insensatas não levaram este azeite, ou este óleo, ou estas pilhas consigo. As prudentes, porém, levaram o azeite, ou as pilhas extras, em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E, tardando o noivo, ou seja, demorando para chegar o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens, aquelas noivas, se levantaram e pegaram as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, do vosso óleo, ou das pilhas, empreste pilhas para nós, porque as nossas lâmpadas estão se apagando, ou seja, nós não temos pilhas extras, nós não temos óleo para acender as nossas lamparinas. E as prudentes, aquelas que eram sensatas, responderam: não daremos, pois de certo não seria suficiente para nós e para vocês. Vão antes aos que vendem e comprem para vocês. E tendo elas ido comprá-la, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, para o casamento, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens, ou noivas, e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiem, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Então veja que a Bíblia nos ensina a respeito daquele dia do juízo final, e esse texto de Mateus capítulo 25 está justamente no meio de vários ensinos a respeito do fim dos tempos, ensinos proféticos. Jesus, no Mateus capítulo 25, o texto nos fala que Jesus está ensinando seus discípulos e seus interlocutores, ouvintes, a respeito do fim dos tempos, das profecias, dos sinais dos tempos. Jesus, então, começa a contar os fatos futuros, segundo o entendimento que ele tinha das profecias bíblicas, e ele começa a explicar o que aconteceria desde logo após a sua morte,
com a destruição do templo de Jerusalém e a perseguição sobre os próprios judeus, que se passaria nos próximos anos, e realmente a partir do ano 66, ou seja, 33 anos depois da morte de Cristo, veio a grande perseguição romana sobre a Judéia, o templo foi destruído, cessou-se o sacrifício no templo, e os judeus foram dispersos por toda o Oriente Médio e Mediterrâneo romano, foram expulsos da sua terra e misturados com outros povos. Alguns foram para onde hoje é o Iraque, Mesopotâmia, e outros foram encaminhados lá para a Itália, ou para a Península Ibérica, onde hoje é Portugal, Espanha. E os judeus, então, juntamente com muitos crentes em Jesus Cristo, judeus crentes e tementes a Deus, se espalharam por todo o entorno do Mediterrâneo. Muitos foram para o norte da África, de onde veio, por exemplo, alguns séculos depois, Santo Agostinho. Então, Jesus nos fala de profecias que começam a acontecer naquele tempo, no seu tempo, logo depois da sua morte e ressurreição, e depois deveriam se estender por todos os séculos seguintes, chegando até o tempo final. Então nós não podemos ali situar as profecias de Jesus só para o final dos dias, temos que situá-la para todo esse tempo, que é o tempo referente à existência e ao trabalho da igreja, que está hoje aí ativa na história da humanidade desde então, há 2000 anos. E nós estamos chegando no momento em que Jesus, ali nestes textos, em torno do capítulo 25 de Mateus, fala das pestes e guerras, e rumores de guerras e de todos os episódios e fatos que aconteceriam nesses últimos dias que estamos vivendo. Estamos ouvindo falar de quê? De guerras, rumores de guerras, terremotos, pandemias, doenças, pestes que se espalham. Porém, Jesus também citou que ainda assim, com todos esses sinais, ainda não seria o fim. Deveria se manifestar aquele que é o anticristo, aquele que é o falso profeta, o falso Messias. Deveria haver um alto índice de imoralidade na sociedade. Enfim, nós encontramos nas Escrituras muitos fatos que coincidem com os tempos, com o momento que nós estamos vivendo. Então, nós precisamos discernir algumas coisas importantes. Nós precisamos discernir que estamos vivendo um tempo de grande sofrimento, de grande dificuldade, de grande luta. Estamos vivendo um momento em que vemos as pestes e pestilências e doenças se espalharem por toda a humanidade. Estamos vivendo um tempo que, de fato, as pessoas estão perplexas e focando agora na vida dos crentes. Estou falando aqui dos cristãos, não estou falando de uma denominação religiosa, seja evangélica, protestante, espírita, cristã espírita, ou até mesmo ou católica, ou pentecostal, ou neopentecostal, ou até qualquer outra religiosidade. Estamos falando daqueles que creem. E quando nós falamos de crentes, segundo a Bíblia, nós não falamos especificamente de uma igreja evangélica, ou católica, ou protestante, mas falamos daquele que crê em Jesus Cristo, daquele que é cristão. Então a Bíblia está nos falando aqui no texto de Mateus capítulo 25, a respeito, esse texto é dirigido aos cristãos. A noiva, aquela que está pronta para o casamento, é uma referência à igreja. E a igreja que nós temos hoje em dia aí. E nesta igreja que está preparada para um casamento, ou esta igreja que está preparada para um casamento, chamada de noiva, ela está preparada para uma cerimônia em que naqueles dias acontecia de maneira festiva, acontecia de maneira surpreendente. O noivo que chegava, no estilo de casamento que se fazia naquele tempo, não era a noiva que chegava e o noivo estava esperando, era o contrário. Era o noivo que chegava, pois a noiva estava esperando. E o noivo chegava num momento pré-definido, mas não numa hora exata, chegava em algum momento daquela cerimônia, chegava de surpresa com seus amigos. Então, a cena que nós estamos vendo nesta parábola, que nós devemos enxergar nesta parábola, é a cena de um casamento que está para se realizar, em que as noivas estão esperando esse noivo para esta festa, e neste episódio, as noivas deveriam estar preparadas, inclusive, com
com lanternas ou lamparinas, porque este noivo poderia vir a qualquer hora do dia, mas também poderia vir à noite. E olha, obviamente, vir à noite significa que eu terei que usar das minhas lanternas, da minha lanterna, para procurar o noivo nessa festa no meio do caminho, porque estará sendo feito ali num ambiente escuro e o noivo estará oculto para que eu vá ao seu encontro. E aí, então, a Bíblia está nos ensinando aqui, o texto da parábola está nos ensinando, que neste episódio especificamente, algumas noivas teriam óleo, o azeite extra para as suas lanternas, e outras que estavam nesse mesmo casamento não teriam este azeite extra, ou este óleo, que é o combustível que acendia a vela ou a lâmpada, ou seja, como pilhas, né? Algumas tinham pilhas extras guardadas e outras não. Suas lamparinas deveriam estar acesas o tempo todo, mas quando o noivo chegasse, elas teriam que sair procurando pelo noivo. Só poderia ser feito com o uso de lanternas. E quando chegou o momento exato, ou seja, quando tocou a corneta anunciando que o noivo já estava no recinto, então as noivas saíram procurando este noivo, e algumas noivas não puderam encontrar o noivo porque estavam sem pilhas extras, ou estavam sem o óleo, o combustível necessário para manter as suas lamparinas acesas. Bom, esse texto nos ilustra muito bem, queridos, que, na verdade, o crente não tem como saber, o cristão não tem como saber se a vinda do Senhor Jesus, se o Messias virá exatamente agora, talvez agora em 2021, né? Ou se virá daqui a alguns meses ou daqui a alguns poucos anos. Nós temos aí uma conversa rolando que existe uma agenda chamada Agenda 2030, ou seja, uma agenda das Nações Unidas que tem por objetivo principal estabelecer um governo central para todos os países da Terra. E isso deve acontecer entre os anos 2020 e 2030, ou seja, 2030. Então nós temos aqui, vamos falar em 9, 10 anos de prazo, cujo o projeto das Nações Unidas é, de fato, o estabelecimento de um governo central mundial. A Bíblia chama este governo central e mundial de o governo do anticristo, do falso profeta, do falso Messias ou da besta. Enfim, um governo central, um governo representado por uma pessoa, mas formado por uma comissão de organizações internacionais, de países ricos e poderosos e de empresas poderosas no mercado, cujo objetivo é centralizar o governo mundial e dar diretrizes para todos os povos da Terra. E nós sabemos também, que segundo o texto nos ensina, no texto de Paulo, que esta manifestação seria baseada na mentira. Bom, nós estamos aí diante de muitas chamadas fake news, ou mentiras, e estamos diante de governos contra a família, contra as tradições cristãs, contra a mesma fé cristã, contra o comunismo, como falam, contra a família e contra a religião, obviamente contra o cristianismo e a religião monoteísta bíblica, propriamente dito. Todos sabem, os comunistas sabem, os governos sabem, que não há como eliminar a religiosidade do povo, mas você pode confundi-la, você pode substituí-la, e esse projeto já está pronto, e a ideia é substituir a fé bíblica, a fé cristã monoteísta, voltada para a integridade do caráter, para o temor de um Deus inteligente, presente, ativo, que valoriza a família, que valoriza a vida, que valoriza a criação de filhos, gerar e criar filhos, valoriza muitos itens que estão sendo desdenhados e desprezados por esta forma de governo, uma vez que uma das estratégias de estabelecimento de governos comunistas é a dissolução completa da família e a destruição da fé, do coração das pessoas, do temor religioso, do apelo religioso que as pessoas sentem, principalmente a fé bíblica monoteísta israelita que nós encontramos nas Escrituras. Então esses são dois focos, né, deste sistema de governo que está sendo constituído aí, que já está planejado há cerca de mais de 100 anos, 200 anos aproximadamente, já vem sendo construída essa teoria humanista, marxista, que agora é chamada marxista, mas é o comunismo.
vem sendo construído para estabelecer no mundo um governo central comunista em que todos estarão subordinados a um único sistema de governo mundial, o que vai contra os fundamentos bíblicos que nós encontramos já desde, por exemplo, da história de Babel, que, sendo ou não uma história ou, como eu disse, uma parábola, nos conta que os países, os governos, as nações não deveriam se integrar como um corpo só, mas que o melhor é que houvesse muitas nações para que o mundo tivesse mais justiça. Então nós vemos que nós estamos vivendo este momento, esses anos, esse último ano, e estamos vendo anunciado para os próximos anos projetos que induzem, que conduzem a crer que estamos chegando o momento realmente de um acontecimento especial, que Jesus então ilustra aqui na parábola que nós acabamos de ler, Mateus 25, que é a parábola das noivas, que deveriam estar preparadas para o encontro com o Senhor. Bom, por que eu estou trazendo essa história, comparando a parábola das noivas com este momento político, social, essa realidade que estamos vivendo na sociedade do mundo todo? De fato, o que nós estamos vivendo hoje na história da humanidade, nesse dia a dia que estamos passando com a pandemia e as notícias que recebemos pela internet e pela televisão, fazem notar para os que estão atentos, para os que têm os olhos iluminados, para os que têm a revelação da fé bíblica, das verdades bíblicas, nos fazem notar que, de fato, o que está acontecendo aí fora, na sociedade toda, no mundo todo, está muito, muito identificado com as propostas que a Bíblia nos traz acerca do fim dos tempos. Nós não podemos fechar os nossos olhos. E aqui vem, então, a grande mensagem que eu quero, o centro da mensagem que eu quero repartir com você, que está conosco aqui no canal Shalom Leamin. O fato de que a Bíblia já nos antecipou, desde há 2 a 3 mil anos atrás, o momento que estamos vivendo agora. A Bíblia nos traz conhecimento acerca da situação da sociedade que está aí à nossa volta neste momento, que está muito coincidente com o que está aos nossos olhos, ocorrendo através das notícias, ocorrendo que nós estamos recebendo através da televisão. Então nós podemos até acreditar que estamos realmente próximos do fim dos tempos. Muitas coisas estão coincidindo com aquilo que a Bíblia ensina que deveria acontecer. Porém, vem aquela discussão: quando será exatamente, então, o fim de tudo, o juízo final, ou o arrebatamento daquilo que se chama arrebatamento da igreja? Quando será esse episódio que a igreja será levada para as alturas e o restante será deixado aqui? Não podemos dizer. Será que será entre 2020 e 2030, entre 2020 e 2030, quando se cumpre, quando é o projeto cumprir esta agenda do governo mundial, do governo da besta ou do anticristo? Não podemos saber. A situação pode ser paralisada imediatamente por N fatores, porque ninguém sabe quando será, e todo o domínio da história está nas mãos do Criador, de Jeová. Jeová conduz a história segundo a sua vontade. Agora, nós precisamos entender algumas coisas que são para nós aqui, que somos da fé, que somos cristãos. Nós não devemos saber quando será, porque nós devemos estar sempre preparados. Este é um primeiro ponto que nós devemos entender. Então, se você está apavorado, desesperado, com medo, provavelmente é porque você não está pronto. Não quer dizer que você não seria arrebatado ou não seria levado para junto do Senhor, junto com a igreja. Não significa que você não seja salvo. Significa que talvez a sua fé não esteja exatamente edificada. Então você deve se preparar, você deve meditar na palavra, você deve buscar conhecimento, entendimento. A Bíblia nos manda comprar o óleo. As noivas que tinham óleo guardado, reservado, elas tinham comprado óleo extra. As outras, as imprudentes, as que não estavam atentas, não tinham comprado óleo. E óleo na Bíblia tem o sentido de unção, de presença do Espírito, de preparação da fé. Então a Bíblia nos manda comprar o óleo, ou seja, cristãos devem estar preparados todo o tempo com óleo extra, com unção extra. O que é isso? Santificação, temor de Deus,
Fé, realmente ter fé que a Bíblia é verdadeira e que aquilo que a Bíblia nos promete que será a realidade do final dos tempos realmente acontecerá. Então nós devemos estar preparados para isso, ou seja, nós devemos ter fé, crer nisso e nos preparar para isso, preservando na nossa vida a obediência aos mandamentos. Ninguém será salvo pela obediência aos mandamentos, nós seremos salvos pela fé em Jesus Cristo. Mas a fé em Jesus Cristo trará algumas questões que vão transformar o nosso caráter, nosso comportamento e vão nos levar ao temor e à confiança e a nos prepararmos para este evento que se chama fim dos tempos, segundo nos ensinam as Escrituras. Pois bem, uma outra coisa que esse texto quer nos ensinar é que você não só deve ter óleo para a sua lâmpada, mas que é necessário comprar o óleo. E a Bíblia nos ensina, aqui nesse texto, que aquela noite, nesse episódio, o noivo veio à noite, ou seja, no escuro, quando não há mercearias, quando não há mercados abertos para que se possa comprar. Nós encontramos uma história semelhante na história, na narrativa de Noé e do dilúvio. Quando Deus manda fazer a arca, a própria arca serviu de anúncio, a própria arca serviu de pregação para mostrar às pessoas que algo, para dizer às pessoas que algo estava para acontecer, um dilúvio, que a terra ia se encher de água e somente aquele barco seria um canal de salvação. Pois bem, a igreja é comparada a esta grande arca, a arca de Noé, o barco, que é o povo, o grupo, a instituição que prega, que ensina a fé em Jesus Cristo como a salvação, ou seja, como a arca, como o barco que pode salvar os seres vivos. E este barco serviu para a salvação de Noé e sua família, porque os demais habitantes da região não quiseram entrar no barco juntamente. A parábola das virgens, então, a parábola das noivas, que nós encontramos lá em Mateus capítulo 25, nos indica que o cristão, nesses tempos de crise, deve estar preparado para a vinda final, para o juízo final, preparando-se com a fé, fortalecendo a sua fé, ou seja, o óleo, a unção, o azeite que mantém a sua vela, a sua lamparina acesa, é uma referência à unção do Espírito que deve estar nas nossas vidas. A Bíblia está nos dizendo que este óleo deveria estar preparado previamente, deveria ter sido adquirido antes, e naquele momento, segundo o que nós encontramos aqui na parábola das virgens, esta unção, naquele momento da festa, do casamento, já não seria mais possível encontrar. A Bíblia diz que não poderia ser comprado naquele momento. Então, mas para evitar que algumas pessoas fiquem incomodadas com esta expressão, comprar, né, como então dízimo, não, nunca é nada disso. Nós devemos nos preparar antes para estar prontos para o grande dia do Senhor. Nós devemos estar previamente na unção, na fidelidade, no ambiente da fé, e não achar que podemos deixar para a última hora, viver uma vida torta e fazer tudo errado e nos preparar no último instante. Então, a parábola do casamento, como ele acontecia naquele tempo, que nos é contado em Mateus capítulo 25, tem o objetivo de nos mostrar que nesses dias de pandemia o cristão deve estar pronto. Pronto como, então? Pronto na fé, pronto na unção, pronto no conhecimento, pronto na sua vida de obediência aos mandamentos, pronto na sua comunhão com os irmãos, na sua comunhão com a igreja, com o sacerdote, né, com o sacerdócio. O cristão também deve estar pronto no temor de Deus, deve estar pronto nas suas orações, deve estar pronto na sua fé, na sua confiança e deve estar pronto na sua entrega. Muitas pessoas estão com muito medo nesses tempos, muitos cristãos estão com muito medo nesse tempo. E se você não está seguro, tranquilo e alegre com a grande perspectiva de que venha o fim, se para você esse momento não é um momento de grande entusiasmo, de grande expectativa, afinal de contas está prestes a se manifestar a grande vitória da igreja, dos cristãos, sobre todo o restante das correntes religiosas e da história da humanidade, se você não está sentindo este momento como um momento importante para todos nós que estamos relacionados à fé,
E se você não acha que está chegando o nosso momento de sermos manifestados como aqueles que tinham razão sobre toda a humanidade, ou seja, se você está vivendo um momento de crise, de pânico, de medo, de angústia, mais do que de expectativa positiva, então você não está preparado. Por que não está preparado? Porque a sua vida neste mundo tem mais importância que a vida espiritual, que a vida eterna. Não se esqueçam que foi assim que aconteceu com a esposa de Ló na destruição de Sodoma. Ela estava mais envolvida e mais preocupada, mais predisposta às questões que envolviam a vida terrena, o tempo que ela viveu nesta vida aqui e as perspectivas de vida para ela em Sodoma. Então, para ela, a vida em Sodoma era mais importante que livrar-se da destruição da cidade. Para a esposa de Ló, a destruição de Sodoma era uma perda, a destruição da cidade era um prejuízo, né? Havia muito valor para ela ali. E Paulo nos ensina, o João também nos ensina que nós não devemos amar este mundo, porque este mundo passa. Jesus disse: aquele que amar a sua vida mais do que a mim, não é digno de ser chamado meu discípulo. Aquele que quiser preservar a sua vida, irá perdê-la. Aquele que não entregar a sua vida, irá perdê-la. Então, o Senhor Jesus nos disse que a grande prioridade, segundo a qual nós devemos viver neste mundo, é a prioridade do reino de Deus, é a prioridade da eternidade, é a prioridade da vida eterna e não as prioridades deste mundo e desta vida. Então, eu quero dizer a você que, se você está com medo, se você está aterrorizado com este tempo, e este tempo é para você um tempo de luta, um tempo de aparente perda, um tempo de prejuízo, um tempo em que o mundo te parece perplexo, estranho, que te causa medo, que te causa angústia, ou se para você este momento é um momento que te causa uma sensação de perda, uma sensação de prejuízo, se você acha que seria bom se você tivesse mais tempo para realizar mais algumas coisas, aí sua construção, sua casa, seu casamento, a compra do seu carro, o término da sua faculdade, o desfrutar de mais alguma coisa neste mundo, e por isso para você esse momento de perplexidade, de dúvida, é um momento de sensação de prejuízo. Quero dizer para você que você também não está preparado, como aquelas 5 noivas do episódio do capítulo 25 de Mateus não estavam preparadas porque não tinham óleo. Muitos naquele dia, muitos no dia da vinda do Senhor, não estarão preparados porque não querem sacrificar as suas próprias vidas, não querem entregar as suas próprias vidas no altar do Senhor, não querem ser pessoas realmente que desvalorizam as coisas deste mundo para valorizar as coisas da eternidade, ou são pessoas que não estão preparadas com fé suficiente para entregar a sua vida, sacrificar a sua vida, como o Senhor Jesus disse, abandonar a sua própria vida para o seguir. Ou está muito preocupado com as coisas boas deste mundo, o dinheiro, a riqueza, os prazeres. A Bíblia nos ensina mesmo, no Evangelho de Lucas, lá pelo capítulo 21, que naquele dia muitos seriam surpreendidos na vinda do Senhor, no juízo final, seriam surpreendidos, porque estariam por demais preocupados com dinheiro, com riquezas, estariam envolvidos em vícios e vivendo uma vida desregrada pelos vícios, ou estariam envolvidos em orgias e imoralidades. Então, nós vemos aí que a vinda do Senhor, que o dia final, que o juízo final, será algo surpreendente, será algo universal, vai atingir todas as pessoas e vai chegar no momento em que alguns parâmetros, alguns valores, algumas maneiras de viver estarão ameaçados e muitos estarão se sentindo ameaçados juntamente com isso. Se você é uma pessoa que está vivendo este momento de crise, eu quero orar com você agora, quero convidar você que esteja conosco a orarmos juntos
e buscarmos a graça de Deus, o favor de Deus, buscarmos a bênção de Deus sobre nossas vidas, sobre sua vida, sobre a vida daqueles que você conhece, que estejam desesperançados, que estejam apavorados ou atormentados, e também vamos orar por aqueles que estejam acometidos da enfermidade. Nós temos aí alguns amigos nossos que têm feito contato conosco, que estão realmente vivendo um momento complicado. Alguns estão doentes. Nós temos o pai de um amigo nosso, o Vinícius, né, que trabalha, é um repórter, um grande amigo nosso, e o pai do Vinícius está internado na UTI, entubado, acometido do vírus Covid. Também temos a família do Edilson, que está lá no Paraná, que também estão adoentados neste momento. E eu sei que você conhece alguém que deve estar. E nós vamos orar por estas pessoas agora e vamos interceder e crer que o Espírito Santo de Deus irá agir sobre estas vidas e irá operar milagres através deste sinal de Wi-Fi que nós estamos usando aqui, precariamente, com todos os problemas que o Facebook e outros organismos aí das mídias digitais acabam nos causando, embora todo o custo, todo o preço que nós paguemos por um serviço de qualidade, nós temos que viver a ofensa de ter uma péssima prestação de serviço. Mas é o que podemos fazer, queremos aqui transmitir, não é, através deste canal, esta oração. Eu tenho certeza que o poder de Deus vai chegar até lá onde está o seu Barbosa, pai de Vinícius, naquela UTI, naquele hospital, e também sei que vai chegar lá no Paraná, através desse sinal de internet, vai chegar lá no Paraná, na casa do Edilson, e vai curar a sua esposa, vai curar seus filhos, vai curar aquele que esteja enfermo ali na casa do Vinícius ou na casa do Edilson. E também você vai orar junto comigo por aqueles que você conheça, parentes seus que estejam adoentados. Vamos orar para que a cura seja levada até eles. Bom, por que nós cremos? Por que eu creio que este milagre acontecerá? Eu creio que este milagre acontecerá para que haja manifestação de presença de Deus, de verdade de Deus, que a oração feita segundo os ensinos das Escrituras e em nome de Jesus realmente produz milagres, porque nós queremos aqui fornecer óleo, fornecer azeite, combustível para a sua lamparina, pilhas para a sua lanterna, para que você tenha fé para estar preparado. E o testemunho de milagres será algo que vai preparar a fé de muitos. E nós vamos então orar, interceder juntos, nós vamos levantar mãos santas, como nos manda Paulo nas Escrituras, e vamos interceder por aqueles que estejam necessitados, desesperançados, angustiados. E esta semana vamos falar muito sobre isso. Vamos falar muito sobre a fé que devemos ter nesses tempos de crise que estamos vivendo na sociedade. E vamos abençoar uns aos outros, nos manter na comunhão, nos manter na harmonia, nos manter nos manter na nossa fé, ajudando uns aos outros, socorrendo uns aos outros, para estarmos preparados para o dia do Senhor. Quero convidar você a levantar uma das suas mãos em direção à sua câmera aí do seu dispositivo e quero convidar você a orar comigo neste momento pelas pessoas que necessitam receber uma palavra de fé, uma palavra de revelação, uma palavra de salvação. Oremos juntos. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar juntamente com meus irmãos que estão aqui comigo, o Vinícius, o Edilson e outras pessoas que nos estejam conosco aqui no canal Shalom e a mim, para que a unção do Teu Espírito, para que a manifestação do Teu poder vá agora até o hospital onde se encontra o Senhor Barbosa, pai do Vinícius, Valmir Barbosa, pai do Vinícius, também lá na casa do Edilson, e também sobre todas aquelas pessoas, parentes, amigos, pessoas próximas que estão conosco, nos acompanhando neste vídeo, e também que estão nos hospitais, que estejam representados aqui na oração que estamos fazendo. Envia agora, através deste sinal de Wi-Fi, o Teu poder para curar aquelas vidas, para tocar naqueles corações, para curar aquelas almas, aquelas mentes, fazer milagres a favor destas vidas, em nome de Jesus. Eu quero clamar que o Senhor envie agora a tua unção para curar
essas vidas para que muitos recebam a notícia deste milagre como fonte para a sua fé, para fortalecer a sua confiança na tua palavra, nas tuas verdades e estar preparado para o dia do casamento, para aquele encontro que será surpreendente, aquele momento que será inesperado, mas que vai acontecer, em que certamente o Senhor virá buscar a tua noiva, o Senhor certamente virá buscar a tua igreja para estar contigo na eternidade. Por isso, Deus vai fortalecendo a fé destas pessoas. Espírito Santo de Deus vai visitando estas pessoas com renovação de fé, renovação de confiança, para que experimentem esses dias um grande reavivamento e estejam preparadas para o dia do juízo, para o dia do arrebatamento, para o dia da salvação. Clamo ao Senhor que visite essas vidas, que faça agora este milagre para que haja salvação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Foi uma satisfação estar com você neste momento, embora tumultuado aqui pelos cortes de sinais do Facebook, pelos problemas da internet, mas enfim, nós estamos aqui para comunicar a mensagem àqueles que o Espírito Santo quiser levar. Foi um prazer então repartir com você esta palavra, e eu quero convidar a você a estar conosco no canal Shalom Leamin, aqui no Facebook e também no YouTube. Estamos juntos todas as terças e quintas, às 18h30, e também aos domingos, 8 horas da manhã, na nossa aqui momento de oração e de inspiração. E também temos o nosso encontro pessoal às terças-feiras, às 19h30. Entre em contato conosco pelo e-mail Shalom Leamin. Também siga nossos cursos de hermenêutica bíblica, a ciência da interpretação dos textos bíblicos. Escreva-nos no e-mail shalomleamin@gmail.com e ali te enviaremos informações e orientações para que você possa se inscrever nos nossos cursos de extensão e especialização em interpretação das Escrituras. Eu sou o pastor Eliezer, sou também professor de História, Literatura e Cultura do povo hebreu, do período bíblico e do povo israelita e da história da igreja. E é uma satisfação poder repartir com você algo aqui através deste canal. Que a sua vida e a sua semana sejam extremamente abençoadas. Até logo mais.